Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ceribelli e aqui nós falamos sobre ciência, espiritualidade, sonhos lúcidos, projeção astral, autoconhecimento, ou seja, coisas que fazem bem para a consciência. Bom, se vocês não sabem o que é projeção astral nem nada disso, caíram aqui de paraquedas, eu deixo links na descrição de todos os vídeos e esses links levam para palestras, para sites de pessoas conhecidas e pessoas bem pé no chão que ensinam sobre viagem astral, sobre espiritualidade de um jeito muito construtivo e, ao meu ver, muito sincero. É isso aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem pesquisar aqui no canal e pesquisar nesses links que eu deixei por aí. Hoje nós vamos conversar sobre a influência dos ambientes na projeção astral, sabe? Será que tem ambiente que é melhor para você sair do seu corpo físico, uma cidade, um estado? Nós vamos conversar sobre isso. Olha, eu tô aqui suado porque, não sei, aqui deve estar fazendo uns 500 graus agora, tá muito quente por aqui. E eu já estava arrumando aqui áudio, arrumando som, e aí eu suei um pouquinho. Mas é isso aí, vamos ao que interessa depois da vinheta. Espiritualidade, autoconhecimento, evolução. Será que os ambientes influenciam na projeção astral? Influenciam para o bem, influenciam para o mal, não influenciam? Como é que funciona isso tudo? Eu tive o prazer e a sorte de morar em muitos lugares diferentes do Brasil. Eu morei no Ceará, morei no Pará, morei no Piauí, morei no Maranhão, morei no Espírito Santo, morei na Bahia, em Minas, no Paraná, no Paraguai. Morei em muitos lugares diferentes. Um dia eu ainda conto essa história do início ao fim aqui para vocês, em uma live, alguma coisa. É bem interessante. Meu pai é hippie, então a gente viajou bastante. Mas vamos ao que interessa, ao nosso assunto. Eu tive a oportunidade de ter experiência em vários lugares diferentes do Brasil. De ter uma projeção astral, de fazer uma técnica energética e sentir a qualidade das energias do ambiente em estados diferentes, cidades diferentes. E eu percebi muita coisa e eu quero sintetizar alguns desses conhecimentos aqui nesse vídeo para que a gente possa aprender e debater sobre isso. E, pô, será que é isso mesmo que o Daniel está falando? Vou testar para ver se é isso mesmo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Bom, um dos lugares que eu mais tive facilidade de lembrar da experiência, sabe, de fazer uma técnica energética, de sair do corpo físico e de ter uma experiência lúcida no plano espiritual, foi no Maranhão. Mais precisamente na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, que é a cidade onde moram os familiares da minha esposa. Mas então eu acho que a energia de lá é maravilhosa, energia de mata, de limpeza. Não é por isso, é justamente pelo contrário. Lá no interior do Maranhão, nessa cidade em específica, muitas outras, quase todas, acontece isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar dessa específica, que é Presidente Dutra, no Maranhão. Lá tem a cultura de som alto, de aquele paredão de música no carro e tal, paredão de som, e coloca aquelas músicas bem primitivas, né? Eu não falo nem ruim nem bom, eu falo primitiva porque evoca o que nós temos de primitivo, aquela energia sexual, a energia da bebida, e aí processo de traição, processo daquilo. Essas músicas que temos hoje como padrão do gosto da maioria, né? São músicas que evocam o primitivo, e esse primitivismo faz com que as pessoas consumam e que saiam de casa e gera todo um comércio, evoca isso, né? E por isso que essas músicas vendem muito, porque gera muita propaganda, muito impulso animalesco de ir, de fazer, então sertanejo universitário, funk, tudo isso. E tudo bem, é um momento da sociedade, as pessoas estão nesse processo. Lá tem muito disso. Pessoal, esse vídeo pode ficar talvez um pouquinho extenso, eu vou contar muitos detalhes antes de chegar realmente nas sensações energéticas, na projeção em si, tá bom? Então, eu peço que tenham paciência, porque são assuntos um pouquinho mais assim, elaborados, um pouquinho mais rebuscados, que é bom a gente parar um pouquinho, né, e refletir mais e falar com certa tranquilidade, né, paciência. Vamos lá.
Então, é um ambiente que evoca muita bebida, que evoca muita energia sexual, aquela energia da batalha, da luta, da lida, né, da vida, das complexidades, da pobreza. O Maranhão acho que é o estado mais pobre do Brasil. Então evoca isso, as pessoas elas têm esse movimento, sabe, mais terra, mais, sabe, ligado à batalha do dia a dia e coisas do instinto. Então tem muito disso. Então tem muita briga, né? Questões de relacionamento, e aí isso gera ciúme, gera briga, gera morte, gera um monte de coisa. Então tem essa energia, a cidade lá tem essa energia um pouco mais primitiva, né? Das ações do instinto humano que levam as pessoas a fazerem coisas que são muito simplórias até certo ponto. Então as pessoas estão sempre conversando muito alto e tal. Tá? Esse é a média assim, que eu percebo. Então lá, o astral de lá, ele é igualmente agitado, porque o astral precede o físico e o físico também precede o astral. Né? Nós somos da pátria espiritual, mas uma coisa influencia a outra, e eu não sei até que ponto uma coisa começou antes da outra. Talvez a coisa começou por aqui no físico e depois se organizou no astral. Ou o contrário, tudo indica que é o contrário, a coisa começou no astral e aí passou para o físico, mas eu não tenho certeza sobre isso, por isso eu deixo aqui esse precedente, vai. Então, se temos um plano físico agitado, principalmente voltado para energias mais animalescas, digamos assim, não que isso seja ruim, viu, gente? É bom frisar isso, né? Eu não acho que nada disso é ruim, tudo é aprendizado. O astral também vai ser assim. Se você tem um físico voltado para bebida, para sexo, para fome, e aí gera briga, tudo, o astral também vai ser assim. Quando nós vamos numa biblioteca, é tudo muito calmo, o pessoal pede silêncio. Como é que deve ser o astral da biblioteca? Calmo e silencioso. Não vão ter espíritos brigando ali, travando lutas e cobiça, sabe? Luxúria. Não vai ter. Eles não conseguem nem se conectar com essa energia ali dentro de uma biblioteca que, sabe, super tranquila. Não há clima para isso. Então, no astral de um ambiente que é agitado, o físico vai ser agitado, ele vai seguir os mesmos princípios e ele vai ser intensificado, porque no plano espiritual as sensações elas são muito intensas. São muito intensas. Se você tem uma sensação de dor aqui, lá ela é muito mais forte, muito mais forte. Isso eu falo assim por ter tido inúmeras experiências no plano espiritual de dor, de emoções muito fortes, lúcidas. Lá é forte. Então nessa cidade, lá no Maranhão, em Presidente Dutra, o astral de lá é muito agitado. E aí você pensa, poxa, então isso deve dificultar a projeção astral, deve dificultar mais ou menos. Sabe o que acontece? Quando você tem um plano astral mais agitado, você tem mais coisas acontecendo. Então se tem muita coisa acontecendo, é muito espírito precisando de ajuda, sabe? É muita gente gritando no plano espiritual, gritando que eu falo assim de pessoas conversando, querendo saber de coisas e interagindo umas com as outras, principalmente na região umbralina, sabe? Contando problema, remoendo coisas antigas, sabe? Ansiedade, isso tudo fica muito impregnado no plano espiritual de lá. E isso faz com que essa agitação toda ajude na projeção, mas não na projeção em si, de sair do corpo e ter uma experiência maravilhosa, mas na rememoração. Isso tudo, experiência pessoal. Por que na rememoração? Porque tem mais coisa acontecendo. É mais fácil você lembrar de, por exemplo, você teve umas 20 experiências na noite. Ou seja, você saiu do seu corpo, você foi ali, você foi acolá e alguém te levou em algum lugar e você se perdeu a lucidez, caiu em zonas sexuais, depois voltou, depois muita coisa acontecendo, muita gente para te levar para algum lugar, muito espírito curioso. Então você acorda, você lembra de alguma coisa. Tem muita coisa acontecendo, você vai lembrar de alguma coisa, se você está estudando ou tem facilidade de lembrar das experiências. Porque é muita coisa acontecendo. Então lá eu tenho muita experiência. Quase todo dia, quando eu vou dormir lá, eu sinto peso,
sinto o peso energético, sinto a dificuldade de fazer uma técnica energética. O ambiente, ele tem uma energia consciencial mais densa, ele tem o prana, né, a energia cósmica universal, ela é moldada por aqueles pensamentos e acaba sendo tudo mais difícil, mais pesado. Eu sinto isso lá, mas isso não dificulta uma técnica, isso não impede a eficácia de uma técnica energética. Você vai fazer uma técnica completa 3 lá do Saulo Calderon, você vai sentir que a energia é um pouco diferente naquele local. Se você conhece energias de outros locais, lá eu sinto uma dificuldade, um peso maior de fazer uma oscilação longitudinal voluntária das energias, ou seja, ouve, né, para chegar a um estado vibracional. Sinto muita dificuldade, mas dá para fazer. Não é tão eficaz quanto em outros lugares, mas é eficaz. E aí entra no plano espiritual. E aí tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. E nesse turbilhão de coisas acontecendo, existem os gatilhos, né? Porque, por exemplo, se você sai do corpo em uma biblioteca, não tem muita coisa acontecendo, sabe? Existe na experiência a questão do gatilho de lucidez, que é alguma coisa diferente acontece e acontecendo alguma coisa diferente você desperta, sabe? Por exemplo, você está ali na biblioteca, né? Estou dando aqui o exemplo, e aí você saiu no plano espiritual, aí você ainda não está lúcido, mas aí um livro cai de um jeito muito estranho, aí você... Estranho o jeito que esse livro caiu, ele caiu, flutuou um pouco, eu estou no plano espiritual, aí você abre a lucidez. Então, numa biblioteca, a não ser que uma coisa muito diferente aconteça, normal, esses gatilhos, você vai ter muito pouco deles numa biblioteca. Mas num plano espiritual muito agitado, muita coisa acontecendo, é mais fácil. Porque tem muita coisa acontecendo, alguma coisa vai te chamar a atenção. Alguma coisa em algum momento vai te chamar a atenção. E como é muita coisa acontecendo, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Então lá nessa cidade, no Maranhão, eu tenho muita experiência, porque tem muita coisa acontecendo no plano espiritual. Claro, a qualidade das experiências é outra história, né? É muito espírito que chega para falar dos seus problemas, falar que quer mandar mensagem para a mãe. E aí tem experiências horríveis no plano mais inferior, voltado, sabe? Enfim, é muita coisa. Mas eu não coloco nada disso como ruim, porque são experiências que a gente consegue tirar proveito. Tem sempre um aprendizado nisso tudo, sabe? É um aprendizado de, opa, se eu estou aqui, de alguma forma eu me conectei. Eu estou gostando dessa conexão que eu estou criando, os meus pensamentos, onde é que os meus pensamentos estão me levando? E aí vem a autocrítica, a autoanálise. E nessa autoanálise, a partir dos processos, a gente vem o autoconhecimento e pronto. E a gente aprende alguma coisa. Mesmo experiências muito complicadas, quer dizer, poxa, que vergonha que eu tive dessa experiência. Não, isso, sabe, é um fluxo. A gente está num fluxo de evolução e o que aconteceu, aconteceu. A gente só tem que, claro, nós temos que ter autorresponsabilidade e perceber o que estamos gerando. Mas o que aconteceu, aconteceu e fazia parte da consciência daquele momento, da sua consciência naquele exato momento. Então não tem essa. É tudo um momentozinho de aprendizado. E a gente vai e segue o fluxo. Então lá eu tenho muita experiência, mas não são as melhores, né? Não são as melhores. Às vezes eu estou olhando para cá e para cá porque eu estou num iPad aqui, é muito grande a tela, a câmera fica num lugar esquisito, né? E aí não fica muito proporcional. Então eu posso olhar às vezes para cá e para cá. Como eu falei, esse vídeo pode ficar um pouquinho maior do que esperado, porque eu ainda tenho outros lugares para conversar com vocês. Então, nesse lugar, eu tenho muita experiência e aí acontece isso tudo que eu expliquei para vocês. Agora, um lugar leve, um lugar muito leve, é aqui em Foz do Iguaçu, aqui em Foz, onde eu estou nesse exato momento. Olha, aqui a cidade inteira é assim, sabe? É muita árvore, aqui é muito úmido, chove muito, é rodeado de rios, né? Logo tem Itaipu aqui, o lago de Itaipu, que é gigante, a usina hidrelétrica, as cataratas, né? As maiores do planeta, tá tudo aqui. Aqui é rodeado de água.
E não água parada, água em movimento, água que está movimentando, que gera energia, que trazendo turista. Então aqui é uma cidade que tem uma energia de contemplação, sabe? Você anda nas ruas, tem época do ano que é ipê amarelo, ipê roxo, é um espetáculo. É uma cidade muito bonita, rodeada de muito verde. As pessoas, elas não têm o hábito de tipo, sentar na porta nas casas delas para conversar da vida dos outros, não têm o hábito de colocar som alto na rua. Isso acontece, mas sabe, não dá nem para comparar como é lá para cima, lá para Maranhão, no Piauí. Não dá nem para comparar. Então aqui tem uma energia muito mais suave, muito mais tranquila, né? Lá, por exemplo, no Maranhão, no Piauí, você tem muita questão do roubo, a pobreza faz com que as pessoas geram um processo em cadeia, um efeito dominó de que a pobreza faz com que as pessoas usem mais drogas para sair da dificuldade da vida, para entrar no mundo interno, esquecer os problemas da vida. E aí gera mais processos de roubo, porque tem menos dinheiro, as pessoas têm mais desejos que não conseguem suprir. Enfim, um problemão. Aqui tem menos isso. Logo, o salário mínimo daqui é mais alto, você tem a fronteira com o Paraguai, onde você pode comprar produtos muito mais baixos, então o poder de compra das pessoas aqui é muito maior, o poder aquisitivo também. Ainda tem toda essa energia da cidade, então isso faz com que a cidade seja uma cidade mais leve, mais suave, mais tranquila. Para quem mora aqui a vida inteira vai achar que isso aqui é muito ruim, tem lugares melhores, né? Mas para quem já conhece outros lugares mais difíceis, né, do que esse, né, tem essa visão. Então aqui é super tranquilo, super suave. Logo, o plano espiritual daqui não é tão agitado quanto do Maranhão, do Piauí ou do Ceará. Não é tão agitado, né? Eu falo agitado nesse sentido de que, sabe, as energias do chakra básico que movimenta tudo isso, sabe, que faz com que você vá procurar um parceiro para procriar, e essas coisas mais densas, não necessariamente ruins, mas mais densas, sejam mais atenuadas por conta da educação e tudo mais. Você tem menos processo de desequilíbrio com bebida, e aí com latrocínio, com roubo, né? Então você tem um plano espiritual que não é tão agitado, Então eu tenho menos experiências aqui em Foz, mas eu bati aqui no microfone. Mas é muito mais fácil fazer técnica energética aqui, fazer limpeza, se sentir bem. Isso facilita nos estudos, isso facilita na criatividade, isso facilita na proatividade. Mas eu tenho menos experiências aqui, de lembrar de experiências. Porém, elas são muito mais transcendentais e elas trazem muito mais aspectos do autoconhecimento, sabe? Aspectos de estudos muito mais profundos, experiências com mentores, experiências de ir em cidades espirituais. Então, tem essa característica aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho menos experiências aqui de lembrar, porque tem menos agitação, e aí eu teria que fazer muito mais técnica, principalmente voltada para gatilho, né? Voltado para treinar lucidez, treinar, sabe, estar no aqui e agora, para perceber o ambiente e ver como é que está o plano espiritual quando eu for saindo, ou se tiver uma projeção clássica, aí nem precisa, né? Então tem menos experiências aqui, só que eu me sinto muito mais tranquilo aqui, muito mais tranquilo. Acho que flui melhor aqui os trabalhos, flui melhor os estudos, as técnicas, tudo flui melhor. Isso não aumenta necessariamente as minhas experiências, a quantidade, mas aumenta a qualidade, que é o que eu busco. Mas outros lugares também que eu já passei me trouxeram experiências diferentes. Um dos lugares que eu mais gostei que eu fiquei pouco tempo nesse local, mas eu vou explicar para vocês. Agora, recentemente, eu estava em Arroyos y Esteros, que era uma cidade do Paraguai, bem lá no fundo, assim, perto da capital, Assunção, mas é um interiorzinho ali. O Paraguai é pequenininho, então é tudo muito pertinho.
Então, lá esse interiorzinho lá, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre mudanças para o Paraguai, um monte de coisa. Só procurem, acho que é mudanças para 2022, alguma coisa assim. E aí eu explico mais sobre o Paraguai, sobre isso tudo, para vocês entenderem lá. Dá uma olhadinha depois. Nessa cidade tem um aspecto que eu achei muito interessante. O aspecto cultural, o aspecto ambiental, consciencial. O ambiente lá, é rodeado de arroios, rios, ésteros, pântanos, lá é rodeado de água, muita água. Rodeado de muito verde, muito lugar meio que intocado, sabe? Então tem uma energia assim de natureza muito forte e isso tudo gera uma limpeza natural no ambiente, porque as árvores elas têm uma energia muito leve, muito sutil e elas estão num processo ali bioquímico e tudo mais e isso faz com que elas sejam como se fosse um ímã irradiando, sabe? Um magnetismo muito bom, muito leve, muito suave. É uma energia muito suave das árvores. Elas pegam sol, então elas têm um movimento, existe uma aura nas árvores. Essa aura, essa energia que elas sabe, propagam é muito suave, é muito bom. E limpa essas energias mais complexas do dia a dia, do nosso pensamento, até a questão da energia média do planeta. E a água, enfim, não preciso nem falar, né? Limpeza natural e tudo. E o paraguaio em si, eles têm um pouco menos de... Aqui no Brasil nós temos o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro que faz com que a gente ache normal pequenos furtos, que a gente fure uma fila, que a gente... É um jeitinho brasileiro que, na verdade, né, é um pouco do que acaba com algumas oportunidades do país. Lá eles têm menos isso. Existe uma certa... Eu não diria inocência, mas algo parecido com inocência. Algo muito assim... Algo parecido com inocência que eu não encontro a palavra agora para explicar melhor. Mas eles têm uma coisa que é menos pesada lá para dentro, né? Aqui na fronteira já é mais complicado. Mas lá para dentro, uma coisa mais índio, sabe? Um negócio mais suave. Então a energia consciencial lá é menos problemática. Eu não estou dizendo que ela é rebuscada, que é uma energia de inteligência suprema, uma coisa assim, sabe? Não, não é isso. É uma coisa mais suave, menos primitivista no sentido mais baixo. Então, o astral lá é tranquilo, mas é tranquilo de um jeito diferente. A energia consciencial, ela é mais tranquila, também de um jeito diferente, que eu não sei explicar. Não agora. Então, eu fiquei pouco tempo lá. Eu estou viajando para lá, voltando para Foz, viajando para lá. Agora eu fiquei, eu não sei, acho que uns 10 dias lá. Eu tive experiência todos os dias, várias vezes ao dia. Tive umas 3 ou 4 experiências lúcidas, grandes, sabe? Eu escrevi um texto gigante de uma experiência que eu tive lá. Todos os dias eu estava tendo experiência. Eu já tive experiências assim, seguidas de 15, de 20 dias, sabe? Sem parar de escrever. Mas não daquele jeito, com aquela facilidade de você deitar e sair, sabe? Muito tranquilo lá. Eu gostei muito da energia de lá. Então, existem vários fatores que facilitam e dificultam na projeção astral. Fatores ambientais. Mas algumas coisas elas são padrões que eu percebi. Muito verde, muita água facilita na limpeza energética, logo facilita num treino de lucidez, facilita numa conexão com o íntimo, numa conexão com o externo, facilita muito os trabalhos energéticos e tudo mais. Principalmente se esse lugar tiver poucas pessoas ou essas pessoas forem pessoas mais calmas, mais tranquilas, que não cedam tanto aos instintos, ao primitivo que existe em nós, né, ao animal que existe em nós, é mais tranquilo. É mais tranquilo. É óbvio, poxa, parece óbvio, mas
não é bem assim, a gente precisa testar ir em lugares diferentes, sentir, fazer uma técnica para poder perceber realmente, será que é isso mesmo? E dentro das minhas experiências, do meu processo de autopesquisa, eu percebi que é isso mesmo, Lugares como esse, que eu acabei de citar, facilitam muito nas experiências. Facilitam muito. Mas tem outro aspecto que eu acho importante. Sobre as técnicas. Muita gente, a maioria de nós, mora em um lugar só e fica só lá o resto da vida, no máximo vai numa cidade vizinha e volta. E essa pessoa, ela vai muitas vezes assistir um vídeo no YouTube e esse vídeo vai dizer assim para ela, olha, você faz aí essa técnica do Saulo Calderon, né, 1 hora de técnica que vai dar certo. Aí a pessoa faz e não dá resultado. Onde é que a pessoa mora? A pessoa mora no centro de São Paulo. E complicado, né? As energias conscienciais ali, aquele processo todo do business, e isso gera um processo no plano espiritual, uma energia mais difícil de você limpar e facilitar que seus chakras funcionem bem, para que você possa observar o plano espiritual quando estiver fora do corpo, né? É difícil. Então, às vezes, 1 hora de técnica ali não é o suficiente. Mas essa indicação também foi dada para alguém que está lá no Pará, sabe? Num lugar lindo, rodeado de águas, com pessoas muito tranquilas. Ou lá no Paraguai, como eu falei agora, né? Em Arroios. É a mesma hora de técnica. E às vezes a pessoa que está lá, num ambiente mais propício, essa 1 hora de técnica funciona, e funciona muito bem. A pessoa vai lá na internet e fala, nossa, consegui. E a outra diz, não consegui, eu estou fazendo. Não. É importante perceber que, às vezes, alguns lugares você vai precisar se dedicar mais. Naturalmente, você precisa se dedicar mais. Você mora em São Paulo, sabe? Você mora em Fortaleza. Fortaleza ainda tem o mar ali, que, enfim. Mas ainda assim é uma cidade complicada para trabalhar as energias. Mas lá eu tive muita experiência, porque por conta desse astral agitado, muita coisa para fazer, a gente acaba abrindo lucidez. Se você está treinando e tem facilidade e tal. E aí, às vezes, não vai ser o mesmo tempo de técnica que a pessoa precisa. Às vezes vai ser mais, você precisa fazer uma limpeza. Além da técnica, você talvez precisa fazer uma limpeza no ambiente. Ó, pessoal, tem uma água caindo aqui agora, viu? Então vai atrapalhar aqui no alto-falante, vou falar um pouquinho mais alto. Então você precisa fazer às vezes 1 hora de técnicas, mas precisa acender um incenso, precisa limpar as energias no ambiente, precisa cuidar mais das energias conscienciais, ou seja, precisa cuidar mais dos seus pensamentos, daquilo que você vibra, sabe? Para você ter um ambiente, né, mais limpo, mais propício para ter uma viagem astral. Às vezes você tem que fazer um quartinho da projeção astral, onde é um quartinho só para leitura, só para estudo sobre isso. Às vezes é assim. Então, o que funciona às vezes para um não funciona para outro. E eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, sabe? É 1 hora de técnica para todo mundo. Às vezes pode ser 2 para a pessoa que está em São Paulo. 1h30, você tem que testar. E às vezes não é 1 hora para uma pessoa que está num lugar propício, é meia hora só. Mas aí a pessoa que está no lugar propício não pensa que tem lugares que são mais complexos, porque ela não conhece fisicamente, conhece na teoria, mas não foi lá. Então, lá no Maranhão eu tenho que fazer muito mais técnica, eu tenho que focar mais, eu tenho que ficar mais centrado, pensar mais e eu consigo ter experiência. Aqui, muito solto, muito tranquilo, não preciso cuidar muito dos pensamentos, só o que eu faço mesmo naturalmente da minha personalidade. E já consigo fazer trabalhos energéticos, ser mais proativo, entendeu? Então, eu tive experiências em todos esses estados que eu falei, todos eles. Tive experiências incríveis lá no Pará também, na minha adolescência. Na Bahia tive muita experiência, mas eu vou colocar 2 padrões aqui importantes que eu percebi em mim. Todos os lugares que eu fui, que tinha um astral agitado, que a cidade era agitada, que tinha muita energia consciencial primitiva, eu tive mais experiência. Porto Seguro, Fortaleza, Presidente Dutra, no Maranhão. E, deixa eu ver, Teresina não, porque eu não cheguei a fazer muita técnica lá, no Piauí, né? Mas na praia, mas aí é outra história. Então, teve outros lugares também, Rio de Janeiro, nossa, tive experiências incríveis no Rio de Janeiro. Todos esses lugares
mais agitados, que tinham energia consciencial muito assim, média do dia a dia mesmo, de coisas animalescas, eu tive mais experiência, muito mais experiência. Não, é sem comparação, de verdade, muito mais, muito mais. Por características pessoais, mas principalmente porque alguma coisa me despertava. Tinha muita coisa acontecendo no plano espiritual, como eu expliquei, alguma coisa me despertava, fazia com que tivesse uma lembrança forte, uma abertura de lucidez. E já em lugares muito maravilhosos, muito tranquilo, eu tenho menos experiência, tipo assim, eu vou ter uma experiência por dia num lugar como o Maranhão lá. Mas, um lugar como Foz eu vou ter uma por semana, uma lúcida a cada 15 dias, uma por mês. Mas vai ser a experiência, vai ser aquela que eu vou tirar grandes aprendizados, sabe? É assim. Então, tudo isso que eu tô falando são experiências pessoais, padrões que eu venho percebendo. Mas uma coisa que é contínuo é que as técnicas de limpeza energética, o cuidar dos pensamentos, isso ajuda em tudo. Não só na projeção, mas na vida, sabe? Principalmente para quem é empata, para quem chega num lugar que tem uma multidão e já começa a ter sentimentos de raiva, de felicidade, começa a se conectar com aquilo tudo. O trabalho energético ele facilita você perceber melhor o que é seu, o que não é seu e trabalhar com isso, né? Receber essa energia, modificar ali ou então não se conectar com ela, entender o que é seu e o que não é seu. O trabalho energético funcionou para mim em todos esses lugares, com essas diferenças que eu falei para vocês. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam desse assunto? Agora eu quero saber de vocês. Como é que vocês sentem a energia na cidade de vocês? Realmente, eu quero saber mesmo. Comentem aí, coloquem nos comentários como é a energia da cidade de vocês. Vocês já experimentaram ter uma projeção em cidades diferentes? Ou mesmo que não tenham projeções, mas sentir as energias de cidades diferentes? Conta aí pra gente. E eu falo isso não é por clique, não é para que o vídeo fique engajado, não? Também? Vai. Não, é porque é bom pra gente aprender, né? Pra gente conhecer a experiência do outro, a gente acaba, pelo relato do outro, a gente acaba entendendo melhor também os nuances, né? As diferenças e tudo mais. É maravilhoso. Então, curtam esse vídeo, se vocês gostaram. Compartilhem também nos grupos por aí, isso ajuda muito. E se vocês estão gostando aqui do conteúdo, se inscrevam no canal, isso é ótimo, já somos 800 inscritos. É muita gente, viu? É muita gente que... Imagina, 800 pessoas que têm interesse em projeção astral, em espiritualidade, em autoconhecimento, sabe? Essas coisas todas. É muita gente. Bom, eu só tenho a agradecer por vocês estarem por aqui já esses 3 anos, eu acho, vai fazer 4. Me ouvindo conversar, me aturando lá desde o início, quando eu falava meio com vergonha, né? E agora eu tô mais solto, mais tranquilo, fazendo um vídeo aqui de quase 40 minutos de vídeo. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando, a todos que irão acompanhar, né? As pessoas que vão vir ainda. Gratidão por ficarem até aqui. Eu me despeço. Até um próximo vídeo. E é isso aí. Deem uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal, né? Vai aparecer aqui, uns videozinhos para vocês verem, umas lives. Valeu! Até o próximo!